Rádio Conectados apresenta Tribo Urbana. Começa agora o Tribo Urbana, com dicas, informações, cultura e muita música. Tribo Urbana. Tribo Urbana. Apresentação Fernanda Palhares e Leandro Gaia. Tribo Urbana. Salve, salve galera, muito bom dia! Está no ar o programa Tribo Urbana, ao vivo pela Rádio Web Conectados, esta que é a maior rádio web do Brasil, quiçá do mundo. Hoje é quinta-feira, dia 6 de outubro de 2016 e a temperatura na capital paulista gira em torno de 18 graus. Peço a licença para adentrar o seu celular ou o seu web browser aonde quer que você esteja, se você já está trabalhando ou na sua sala, onde quer que você esteja. Eu sou o Leandro Gaia e estou na companhia sempre muito, mas muito agradável de Fernanda Palhares. Muito bom dia, Fernanda. Bom dia, Leandro Gaia, tudo bem? Bom dia, Tribo Urbana, bom dia, Brasil, bom dia, mundo! Fernanda, essa que é a maior rádio web do mundo, não é verdade? Com certeza, nós estamos falando para o mundo. Não falamos só para o Ipiranga ou para São Paulo, né, Não, Fernanda? nossa tribo está crescendo, cada dia mais e mais. O mundo inteiro está conectado. Fernanda Palhares, hoje é dia 6 de setembro e hoje a gente tem a presença do Adenildo Lima, Fernanda, que ele é escritor, né? Nossa, ele tem um trabalho incrível, tá? Como educador também. Ele vai falar um pouquinho sobre isso e também sobre a experiência de ter montado uma editora para publicar seus livros, Como né? que é essa história, Fer? Então, o mercado editorial é muito fechado, né? Muito concorrido, Muito né? concorrido, muito difícil, caro, né? E o Adenildo estava me contando, num papo informal que nós tivemos, num evento lá no Grajaú, que ele resolveu, ele e o irmão, montarem uma editora. E ele vai contar isso pra gente hoje, nesse papo que nós vamos ter aqui, daqui a pouquinho, no Tribo Urbana. É uma experiência incrível. Fernanda Palhares, posso passar as redes sociais? Só se for agora, Leandro Gaia. As redes sociais da Rádio Web Conectados é o www.radioconectados.com.br. Lá você pode mandar perguntas pro Adenildo ou pra gente, né, Fê? Se quiser falar com a gente aqui. Eu acho extremamente necessário que falem com a gente, né? Por favor, peçam suas músicas, conte pra gente o que vocês estão achando do programa. Nós fomos taxados de sofisticados por uma ouvinte. Fernanda Palhares. Nós fomos taxados como sofisticados. Mentira, não somos coisa nenhuma. Aí, você concorda que nós somos sofisticados? Não, se você nem um concorda, pouco, manda pra cá a sua opinião. Nós estamos aqui para te ouvir. Se você achar que nós somos sofisticados, nós vamos popularizar, porque quem manda aqui é a nossa tribo. Fê, o Facebook da Rádio Web Conectados é o /Rádio Web Conectados, o Instagram é o @Rádio Web Conectados, lá você vê todas as fotos, quem esteve aqui, quem vai estar, todas as informações tem lá, ou no Twitter, que é o @ConectadosRádio. No YouTube você assiste a gente ao vivo, ó, aqui nas câmeras, né, Fernanda Palhares? Nossa, eu sempre esqueço dessas câmeras e acabo fazendo careta aqui, né, Leandro? Agora eu preciso tomar cuidado. Fernanda, ou o WhatsApp também, se quiserem mandar pergunta pra cá, presta atenção, que é um 945802334, vou repetir. É isso que eu ia falar, porque você falou muito rápido, Leandro Gaia, eu não entendi. São Paulo 11, né, é o 945802334, Fernanda Palhares. Okay. O aplicativo da Rádio Web Conectados, se você quiser baixar, na Apple Store é só procurar por Rádio Conectados FunSai ou na Play Store do... Qual é o nome mesmo do sistema operacional? O Android. É o Android. Você procura lá por Conectados FunSai e você baixa lá o aplicativo, certo, E Fê? no site da rádio também tem o chat do ouvinte, né? Que você pode mandar, inclusive, áudio aqui pro programa. Né? Você pode mandar áudio, você pode falar com a gente, você pode interagir o tempo todo. Então, assim, não tem desculpa para não falar com a gente. A não ser que você não goste da gente, né? Que eu não acredito. Porque todo mundo gosta do Tribo Urbana. Fernanda Palhares, chame Curitiba. Fernanda Prevedelo. Bom dia, Fê Palhares, tudo bem? Tudo, e você, como é que tá nessa terra linda aí que é Curitiba? Tá tudo bem, Curitiba está batendo agora os seus 12 graus, chovendo, a umidade é 94%. Chovendo, Fê. Chovendo. Bom dia, Leandro Gaia, tudo bom com você? Bom dia, Fernanda Prevedelo.
Eu só queria te corrigir porque você falou a data errada. Você falou 6 de setembro e é 6 de outubro, gato. Desculpa. Verdade! Eu falei setembro? Ele falou setembro e eu embarquei na dele, você viu, Fê? É o mal do agosto, que a gente nunca saiu do agosto. E a gente não saiu do agosto, a gente ainda tá saindo, Fê. Pois é, eu tô ligado. Na verdade, é dia 6 de agosto de 2016. Realmente, Na a gente não saiu do agosto 100, ainda. 115 de agosto de 2016. Né? É verdade, eu ainda tô vivendo o mês de agosto. Credo, sai pra lá. Bom dia, audiência linda. Leandro Gaio, você disse que essa rádio é a maior rádio, o quê? Web do Brasil, quiçá do mundo, Fernanda Prevedella. Muito bem, é exatamente disso que nós vamos falar hoje, meus queridos. Nós vamos falar da internetização das coisas. Oba! Aí sim, eu gosto, hein, Fê? Pois é, nós vamos debater hoje isso um pouquinho, porque até acho que eu inventei essa palavra, que essa palavra não existe, tá? Internetização. Nunca tinha ouvido, Fê. Mas eu acho o seguinte, eu e o Leandro Gaia só passamos a existir profissionalmente no meio de comunicação graças à internet, né? Porque nós não existíamos antes disso, no mundo da comunicação, né? Verdade. Pois é, eu passei a existir muito, não só na questão profissional, mas na questão social também. Graças ao nosso querido Orkut, ao nosso querido ICQ, MSN. Nossa! Então, todas as formas de contato hoje a gente pode dever aí a internet, seja aí no mercado de entretenimento, de negócio, de aprendizado. Como eu estava conversando com vocês nas 2 últimas semanas, a gente debateu bastante nessa questão de formato de procura de emprego, aí usando o LinkedIn, formato de estudar online, usando aí o EAD, que é o estudo à distância. Sim. E hoje eu queria comentar com vocês o que impactou, não só na vida profissional, mas no cotidiano e também na parte operacional, por assim dizer, na vida de vocês, porque ontem fez 1 mês de greve dos bancos, mas parece que a gente nem percebeu. Verdade. Porque a maioria das pessoas está usando o internet banking, está fazendo aí as suas operações pelos celulares através dos aplicativos. Verdade. Então hoje, para gerenciar até nossas vidas financeiras, a internet está aí para nos ajudar. Eu nem percebi realmente, Fê, que estava em greve. Ontem eu fui numa agência sacar dinheiro e aí eu vi a confusão armada, mas assim, eu estava totalmente à parte, né, dessa confusão toda, porque realmente eu estou pagando as minhas contas, eu estou movimentando a minha conta, estou fazendo tudo. Eu só fui até a agência porque eu precisei tirar dinheiro. E aí lá eu vi que realmente tem uma confusão rolando. Mas assim, como você tem o caixa eletrônico, você também não precisa adentrar a agência. É só você ir lá no caixa eletrônico e resolver a sua vida, né? Exatamente, não só aqueles caixas eletrônicos que ficam dentro das agências, como também os terminais que ficam em shoppings, em outros locais, né, que ficam fáceis aí para poder sacar o dinheiro. Exatamente. Fê, você tá querendo dizer também que a gente é uma geração nova, mas também é uma geração, as outras gerações que estão se adequando à internet e não precisa realmente mais, por exemplo, ir no banco, né? Eu poucas vezes, raríssimas vezes, tive que ir ao banco. Às vezes eu passo lá, olho e me pergunto, será que essas pessoas, o que elas estão fazendo lá dentro, Fê? O dinheiro tá aqui fora, estão limpando lá dentro? O que tá acontecendo, né? É bem estranho. Exatamente. Ainda mais naquela questão de horário de almoço, né, que as pessoas correm pro banco para poder fazer as coisas. Eu só vou quando é realmente muita necessidade. Quando não tem outra saída, né? Quando não tem outra saída. Por exemplo, tem aquele limite de saque de banco. Então, se eu tenho que sacar mais dinheiro, eu vou ter que ir lá para poder assinar o documento. E ainda faço transferência. Eu não saio com dinheiro do banco de jeito nenhum. Claro. Eu também não ando com dinheiro assim. Inclusive, isso é um problema, porque você sabe que o dinheiro é uma energia que você tem que manter. Você tem que ter ele, tem que fazer ele circular. E a gente só usa o cartão eletrônico, né? Até Esse é um por uma problema. questão de segurança também, Então, aquela saidinha de banco, né, Fê? Pois é, mas só que a gente não paga nada com dinheiro e aí você acaba não tendo isso, né? Esse contato com o dinheiro físico, com o dinheiro, né? É verdade. E eu fico às vezes até um pouco brava com lugares que não aceitam débito e crédito, porque, gente, a gente tá em 2016, a geração milênio tá aí, ela veio completamente digitalizada, internetizada, e essas gerações antigas que é a Baby Boomers, que é a dos nossos pais, e a nossa, precisam se adequar não só com relação às coisas mais práticas, que é ver e-mail, que é acessar a internet, mas também acessar banco, e até a parte de comunicação, isso está mudando também. Hoje em dia, os nossos ídolos já não são mais nem os mesmos, porque antes a gente tinha cantores, artistas de TV e cineastas, e
atores de Hollywood. Hoje em dia, os nossos grandes ídolos são gamers, youtubers, né? É verdade, Fê. O Whindersson Nunes, que é muito difícil hoje você que tá aí no mundo da internet não ter ouvido falar dele, mas ele é um humorista do Nordeste, que há 5 anos não era ninguém, mas que essa semana bateu o recorde de inscrições. Ele é o maior canal do YouTube no Brasil, batendo inclusive Porta dos Fundos, que é um canal que é super produzido. Qual que é o nome dele, Fê? Whindersson Nunes. Eu conheço ele. Eu conheço também dos vídeos na internet. E eu acho muito bacana, muito legal. E assim, o cara, ele grava com uma GoPro dentro de um quarto, sem camisa, e ele faz os seus próprios textos, as suas próprias sketches, e é um humor muito leve, muito divertido. E bateu aí 12 milhões de inscritos, gente. É muita coisa. Ele, inclusive, ganhou, eu não sei se vocês aí da audiência sabem, mas determinados números de inscritos, por exemplo, 100 mil, 1 milhão e 10 milhões, o YouTube manda uma placa de congratulações. Então, de 100 mil é a placa prateada, a de 1 milhão é a placa dourada e a de 10 milhões é a placa diamante. Então, ele conseguiu ganhar a placa de diamante. Acho que é o segundo do Brasil a ganhar isso. Eu tô lutando pela prata. Ô, Prevê, por que você acha que algumas pessoas, alguns youtubers, hoje fazem sucesso com esse nível de produção baixa, assim? Você acha que as pessoas se identificam? O que acontece, assim? O segredo não tá na produção em si, e ela tá no conteúdo e no approach com esse público. Então, como o jovem hoje em dia, eles, dependendo da idade, eu acredito que a partir dos 12 anos de idade, há uma identificação muito grande com aqueles que são referências e identificam ali uma opinião, né? Então, quando a gente era adolescente e tal, a gente tinha muita identificação com os nossos ídolos do rock, com os nossos ídolos do cinema, e hoje em dia essa criançada, como tem um acesso mais próximo graças às redes sociais, eles se identificam muito mais. Então a questão não está na qualidade de produção, nessas superproduções, em qualidade de câmera e tal, mas sim na forma de se comunicar. É por isso que eles se tornam hoje referência. Você acha então que Desculpa, Fê, você acha que então o segredo é a sinceridade? Exatamente, não só a sinceridade, mas também a sua... me ajuda aí na palavra. Falar a mesma língua que esses jovens estão falando, seria isso, Fê? Era a minha próxima pergunta. Exatamente, é falar a mesma língua, é ser você mesmo, porque hoje em dia tem muita gente querendo copiar, fazer do mesmo jeito que o outro e tal, e você pode até surfar um pouquinho na mesma onda, mas não dura muito tempo. Porque você não é... o Porta dos Fundos mesmo foi um caso desses, né, que várias pessoas tentaram imitar e não se firmaram, né? Uhum. Mas o problema do Porta dos Fundos é que ele começou legal como um canal de humor, mas depois ele acabou sendo um pouco vendido, até porque o filme deles, que foi pro cinema e ficou até pouco tempo, usou até os benefícios da Lei Rouanet e tal, coisa que não precisava. Eles podiam ter arrecadado com um simples crowdfunding, né? Mas aí usaram um dinheiro que até a nossa arte poderia ser direcionada para tantos artistas legais que vocês recebem aí no estúdio, né? Eu vi que o Papito tava aí essa semana, achei demais. Você viu, foi ontem, né? Eu achei muito legal o Papito tá aí. Ele teve aqui recentemente aqui em Curitiba num pub, muito legal daqui, mas eu não pude, eu gosto muito dele. Ele é muito gente boa, né, Fê? Muito gente boa, ele é engraçado pra caramba, né? Não, ele calado, ele é muito engraçado, né? Estamos batalhando pela presença dele aqui, não é verdade, Fê? Opa, aqui, ó, no Tribo Urbana. é. Vamos ver se ele aparece aí. Fernanda Prevedelo, que mais? E é isso, gente. Eu queria realmente tecer esses comentários com vocês da internetização e também incentivar você da audiência que ainda não tá ligado aí nas coisas da internet, tudo como a gente fala, né? Dos termos de hashtag chateado, essas coisas, do nosso palavreado de memes e tal. Venha para a internet porque, gente, é um caminho sem volta. Se você não tá na internet nem como... não digo só na questão profissional, né? Porque isso já virou obrigatoriedade há muito tempo. Mas para participar... A internet ela precisa de todos nós até para geração de conteúdo. Para vocês terem uma ideia, acho que na semana que o ator Domingos Montevalner veio a falecer, o Twitter foi a primeira rede a noticiar isso. E não precisou nem de um canal de comunicação oficial, as pessoas mesmo estavam ali gerando conteúdo. Então você pode produzir muito e facilitar a vida da nossa comunicação aqui no Brasil participando, usando a internet. Internet é vida, né, Fê?
Internet é vida, mas tenha cuidado porque também é o seu lado negro da força, viu? Assim, como tudo na vida, né, Fê? Como tudo na vida. Fernanda, deixa eu só colocar um ponto aqui antes de a gente encerrar, que a gente tem mais um tempinho. Eu vi essa semana, falando, né, na rádio mesmo, falando que um especialista em internet, eu não lembro o nome dele agora, me fugiu, mas ele falou assim, que ele acredita que o futuro da internet, do Facebook, é que cada uma pessoa tem o seu próprio canal. Você acredita nisso? Isso já é realidade, né, Lê? Porque hoje em dia cada pessoa é um produtor de conteúdo. E a ideia do Mark Zuckerberg é que as pessoas não saiam no Facebook para nada. Nem para pesquisa, nem para compra. Sou eu. Já tá conseguindo, né? Ele já conseguiu o objetivo comigo. Não, mas assim, eu digo com relação até indo mais a fundo. Porque hoje em dia, pessoal, você não precisa mais nem sair da internet para poder alugar uma casa, comprar um carro, fazer mercado, comprar ticket de cinema. Você não precisa sair de casa mais para nada disso. E a intenção mesmo do Mark Zuckerberg é cercar a gente com todos esses requisitos que a gente usa com relação à produção de conteúdo, a compras, que tem algumas fanpages, tem aquelas abas de compras e tal. E agora também comprou, não sei se vocês sabem, mas ele é dono também do Instagram. Nossa. Que maravilha, né? Então, se não é o Google, é o Facebook, meus amigos. Mas eu sou do Team Google ainda. Não, eu também. Eu acho a inteligência artificial do Google ainda muito mais proveitosa para a humanidade do que o próprio Facebook. Olha, mas eu sou Facebook mania. Amo de paixão, todos os meus contatos estão lá, a maioria dos meus amigos também estão no Face, e assim, eu vivo no Face. Sim, o Facebook tem aquele sistema de geolocalização que ele te dedura se você tá perto. Né? Isso é um perigo, isso é muito perigoso. Isso é um perigo, gente. Então, Fernanda, se você não quer ser achado, não vá para a internet. Vamos guardar este papo da utilidade e a importância do Google para a semana que vem, o que acha? Vamos, super legal. Já vou fazer então aqui minhas pesquisas. Gostei. Já levanto aqui o que o Google está trazendo de novidade, o que ele pode produzir na sua vida, inclusive com aplicativos, não só para pessoas, mas também para negócios. Legal, já temos uma pauta bem interessante para a semana que vem, Fê. Fechado, Fê. A semana que vem vamos falar sobre o Google. É isso aí. Estou satisfeito. Fernanda Palhares, você tem mais perguntas para prever? Totalmente satisfeita. E falando que nós nos encontramos mais tarde no Facebook, Fê. Como assim mais tarde? Já tô online, já tô aqui, já tô Não, eu clicando, também, já tô mas curtindo, eu tô no ar agora, então não estou participando, né? Eu estou no YouTube, ao vivo, né? Legal, YouTube, que já é da família Google, um beijo, YouTube, seu lindo. Fernanda Prevedella, até semana que vem, um beijo, viu? Obrigada, pessoal, um bom final de semana pra vocês. Beijo, tchau, tchau. bom friozinho Beijo, aí. Fê, tchau. Tchau. Aí, Fernanda Palhares, de novo, que é muito difícil pra mim, Fê. Não, é muita Fernanda. É muita Fernanda. Eu entendo você. Vamos lá buscar o nosso convidado e tomar um cafezinho, Pô, Fê? só se for agora. Então vamos lá, vamos de Clarice Falcão, Opa, adoro. uma canção de amor. Você está ouvindo Adoro. Tribo Urbana na rádio Conectados. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Rádio Web Conectados. São 10h37, Fernanda Palhares, tudo bem por aí com você? Maravilhoso. Ops, desculpa, fala de novo, Fê. Eu estou num papo aqui maravilhoso com o nosso convidado, que você vai apresentar, né, Leandro Gaia? Vamos apresentar o nosso querido convidado com então, Fernanda? certeza. O nome dele é Adenildo Lima, Fernanda Palhares. Ele nasceu em Colônia, em Leopoldina, Alagoas. Reside em São Paulo desde 1998. É escritor de literatura infantil, poeta, professor universitário e palestrante. Autor dos livros O Mundo de Vinícius, que é um poema narrativo composto por 5 cantos, A Parteira, de 2013, um poema narrativo composto por 4 cantos e um pouco mais de 1.500 versos. Também lançou qualquer outro Lobisomem, em parceria com o poeta Márcio Amza, e do livro infantil O Copo d'Água. Muito bom dia, Adenildo. Tudo bem com você? Bom dia, Dona Gaia, tudo bem? Bom dia, Denildo, tudo bem? Apesar que a gente já se cumprimentou e já batemos um mau papão aqui sobre o livro e sobre toda a história dele. Já, Fê? Oh. Mas então vamos acabar esse programa. Não, mas aí foi entre eu e ele. Foi entre eu e ele. Você não participou e nem a tribo, tá? Agora eu vou dividir com vocês. Então bora lá, Fê. Né, Denildo? Isso, Fernando. Adenildo, é um prazer ter você aqui, viu? É o segundo escritor que a gente recebe, Fê? A primeira foi a Maria Villani, né? Que inclusive verdade, foi ela que me indicou. Um o beijo Adenildo. pra Maria Villani. Um beijo, né? Maria Villani, se estiver nos ouvindo.
E foi ela que me apresentou o Adenildo no aniversário do CAPES, né? E foi no aniversário de 26 anos? 26 anos. 26 anos, eu estive lá e na verdade eu acabei só conhecendo praticamente o Adenildo, porque eu fiquei 2 horas conversando com ele. O papo foi chato. bom de papo. O papo foi chato, nós ficamos 2 horas conversando e aí chegou uma hora que eu falei, Adenildo, eu vou deixar você trabalhar porque o negócio tá triste. Adenildo, tudo bem? Queria te perguntar Tudo bem, da sua vida, onde você começa, o como. Você não nasceu em São Paulo, né? Que nem eu falei. Não, nasci em Colônia Leopoldina, Alagoas, né, uma cidade a 113 quilômetros de Maceió. Né? Vivi no Nordeste, em Alagoas, até os 19 anos de idade, quando eu vim para São Paulo em 1998, mas nasci necessariamente no sítio, não na cidade. É lá. isso que eu ia te perguntar, o que você fazia lá? No sítio, aos 5 anos de idade, eu já comecei a trabalhar na roça lá em Alagoas, porque é uma vida, vamos dizer que em algumas partes do país é um pouco sofrido e... A maior parte do país, a maior parte do país, podemos dizer assim, né? E aos 5 anos já trabalhava na roça, aos 7 anos já trabalhava no canavial, né? Então tem uma história de luta muito... Intensa, né? árdua, mas ao mesmo tempo prazerosa. O Adenildo, é uma época também que você não tem muita escolha, né? Desse tipo de vida. Você vai pra lá pra roça e trabalha, ou trabalha, né? O importante é que o meu pai, ele sempre nos incentivou aos estudos. Era isso que eu ia... A próxima pergunta que eu ia te fazer, Adenildo. Quando que você entra na escola? Você entrou no período correto, com 7 anos, ou foi um pouco mais pra frente? Como é que foi isso? Para estudar, levava de 1h30 a 3... de 2 a 3 horas a 4 horas para ir e vir. Nossa. Né? Muito longe as escolas. Então o tempo não foi o tempo normal, vamos dizer assim. No início até que eu comecei em um tempo normal, vamos dizer com 6, 7 anos de idade, Tá. mas estava muito cansativo e não dava para continuar assim. Mas cheguei em São Paulo aos 19 anos e tinha apenas o ensino fundamental. Né? Você conseguiu concluir o ensino fundamental lá? Isso. E aí você veio pra cá com o fundamental? Só com fundamental. O fundamental hoje é o quê? É o 9º ano. É o 9º ano, não. Isso, Então você 9º conseguiu ir longe. Porque a maioria não passa do 3º, 4º ano primário. Exato, Né? exato. Eu conheço muita gente que não conseguiu passar, né, tendo essa vida difícil fora de São Paulo, não conseguiu passar da 3ª ou 4ª série primária, né? Isso. Você foi longe. Fui. E fiz em São Paulo ensino médio, né, em todo... Aqui em São Paulo já é mais tranquilo. Apesar da dificuldade também, porque a periferia também não oferece uma condição tão boa, né? Assim, eu costumo dizer sempre que eu acredito muito em mim, né? Eu acredito muito e eu tenho pessoas maravilhosas que uma hora ou outra sempre aparece para dar um abraço, dar um carinho ali, dar força para você seguir. Então, com energias positivas, né, estou caminhando aí. Mas, ô Adenildo, você lá atrás, lá na roça, que você estava falando que seu pai sempre te incentivou aos estudos, né? Sim. Quando ele te incentiva aos estudos, você pode ir para vários lugares. Você poderia ter virado engenheiro, despertado interesse por, sei lá, qualquer coisa. Jornalismo, agronomia, talvez, quem sabe, né? O porquê da poesia, o porquê do ensino, da literatura, por que disso? Eu acredito que todo ser humano nasce para desenvolver algo melhor em sua vida. Alguns não conseguem descobrir, né? E morrem sem saber que podia ser aquilo, né? Podiam ser um escritor, podiam ser um artista plástico, podia ser um cantor. No meu caso, eu acredito que desde a infância a arte ela está em mim, mesmo sem eu saber que era arte, posso dizer assim. A minha mãe, que nunca estudou, ela não é alfabetizada, ela declamava poemas, né, populares, que passam de geração em geração. De ouvido, né? Isso. De ouvido. E eu acredito que aquilo aguçou, né, e despertou depois. E o meu pai, ele tinha um único livro que era a Bíblia, então antes de dormir ele lia comigo. E falava, olha, a leitura precisa ser feita assim. E tudo isso, eu acredito que foi o início da minha formação e toda a base para hoje. E eu recordo que quando a professora pediu para fazer uma redação, eu escrevi um texto e ela falou, isso aqui não é uma redação, mas é um belo poema. Então, eu
costumo dizer que eu comecei a me descobrir poeta a partir dali, né? Escritor. Quantos Então, anos só- você tinha? Desculpa, Leandro. Quantos anos você tinha nessa Eu época? não recordo, mas talvez 8 anos, não recordo. Nessa época que a sua mãe lia pra você, é isso? Você Ela, tinha uns 8 anos? A minha mãe, ela declamava, né? Esses poemas populares que passam de geração em geração, né? E isso eu ouvia e acredito que foi construindo. Isso te abriu uma janela, você despertou a curiosidade para conhecer de onde que vinha, o que ela declamava, quem criava, o que acontecia por trás daquilo que ela declamava, seria isso? Não, porque só depois de muito tempo, já na juventude, eu fiz essa relação que o meu primeiro contato com a leitura veio declamações, Entendi. né, da minha mãe com a leitura do meu pai e um primo, né, que era um viajante, né, sempre andava e às vezes passava lá no sítio onde nós morávamos e ele contava história, né. Então, recentemente, nem há 3 anos, eu assisti um filme de uma história infantil e eu falei, nossa, mas de onde eu conheço essa história? Aí eu fiquei pensando. Aí eu falei, lembrei, né? Isso automaticamente me levou à infância. Assim, eu fiquei até emocionado no momento que eu falei, ele levou essa história, né? Que todo mundo conhece e a escola não me ofereceu e só hoje eu vim descobrir isso. Que né? legal Eu isso. falei, Que Olha, bacana. mas aí você chega em São Paulo em 1998, isso. sozinho ou não? Não, viemos eu, né? A minha mãe e meus irmãos, né? Mais 3 irmãos. Você já conhecia alguém aqui ou veio na batalha de... Já, nós somos uma família de 9 irmãos, hoje somos de 8, porque Bastante, hein? a nossa irmã faleceu há 3 anos, né? E aí ficamos em 8 irmãos, todos homens, né? Ela era a única, Era a única menina. a única menina. E a nossa mãe já veio junto, convive com a gente, né? Até os dias de hoje. O nosso pai faleceu em 2007, né? Então veio a família inteira. Isso. O meu pai ficou lá, mas ele vinha e voltava, que ele falava que não se acostumava a ficar todo o tempo aqui. Ele não gostava tanto assim. Ele falava que assim, a correria era muito grande. A correria da cidade. Né? Para que lugar que vocês vieram quando chegaram aqui em São Paulo? Viemos para a região do Grajaú, né? Foi direto pro Grajaú, por causa de família, de alguém conhecido, com indicação de alguém? Um dos meus irmãos mais velho do que eu, mais vivo do que eu, que já morava aqui, ele lembra que ele tinha comprado um lugar e deixou com a gente, né? Legal. E vivemos não numa mesma casa, mas numa outra casa hoje, né? Mas no mesmo lugar. mesmo bairro. Assim, no mesmo bairro, né? Aí você vem pra cá e começa a trabalhar com o que no começo? Aí eu comecei a trabalhar de office boy, e é uma história que eu lembro até hoje, né? Até engraçada. Conte-nos, por favor. Por favor, divida com a gente. Porque eu comecei a trabalhar na Pamplona e a primeira entrega, a empresa falou, você vai entregar na Paulista, né? E eu falei, mas onde fica a Paulista? Eu não conhecia nada, né? Isso. Não tinha Waze, GPS, nem Não tinha nada. nada disso, não conhecia nada. Aí ele falou, é só subir aqui e sair. Ué, é uma caminhadinha, né? Dependendo do lugar que você estiver, é uma caminhadinha, mas tá perto, né? Tá perto, né? E aí em seguida eu fui trabalhar de balconista, né? Trabalhei durante uns 6 anos aproximadamente de balconista e cheguei a garçom, né? E aí chegou um momento que eu falei, eu vou largar tudo porque dos 20 anos, eu concluí o ensino médio aqui em São Paulo aos 20 anos. Era isso que eu queria saber. Com quantos anos você conclui o ensino médio? Aos 20 anos, porque Aqui em São Paulo. Isso, os 2 últimos anos eu fiz o EJA, que é Ensino que é de isso? Jovens e Adultos, que era supletivo. O supletivo. Isso, Entendi. antigo. Aí eu fiquei 5 anos esperando ter recursos para adentrar na universidade. Tá. E eu nunca tinha. Aí quando eu tive dinheiro para entrar, para pagar 3 meses, eu falei, agora eu vou entrar, porque se eu tenho dinheiro para pagar 3 meses, isso foi em 2005, eu dou um jeito e consigo concluir. Aí eu fui, passei por muitas dificuldades. Os 2 últimos anos da universidade, eu trabalhei no programa Escola da Família, que é um programa que o universitário trabalha sábados e domingos numa escola, presta serviço numa escola. Assim. A universidade te ajudou, então, de certa forma. Você trabalhou, né? Ou não? Não. Qual foi o acordo
Eles te ajudaram de alguma forma? É um projeto do governo estadual, né, o Programa Escola da Família. E quem conseguisse esse projeto não pagaria a universidade. Se a universidade tivesse convênio, né? Convênio, isso, com o né? governo. Acredito que seja a palavra. Mas, Adenildo, aí você tem que provar boas notas, frequência, alguma coisa assim? Você era um bom aluno, isso que eu quero dizer, pô. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Assim, como estudante, eu sempre fui sempre me dediquei ao máximo. Assim, eu costumo dizer, como estudante, eu procurava. Até porque era isso mesmo que você queria, exato, né? Então, fazia tudo. Assim. Então, aí você tá trabalhando lá como balconista. Saiu de lá. E você foi pra onde depois? Você ficou 6 anos como balconista, trabalhando. Isso, balconista e garçom, né? Balconista e garçom. E aí, depois... Aí na época que eu cursava a universidade, cheguei a fazer estágio, fiz estágio na Secretaria de Turismo da Rede Estadual um tempo. E em 2007 Em 2006 fiz estágio também como professor já na escola da Rede Estadual. Em 2007 já fui professor, comecei a lecionar, né, como professor mesmo na Rede Estadual. Você já começou a dar aula? Isso, comecei a dar aula. E qual era a faixa etária que você dava aula? Ensino fundamental e médio, né? Ensino fundamental e médio. Então você lidava com crianças e adolescentes? E adolescente. E como é que foi essa experiência? Foi na periferia? Foi na cidade de Dutra, que é um distrito antes do distrito do Grajaú, né? E depois fui dar aula no Grajaú, né? Com a querida, na mesma escola que a querida e ilustríssima Maria Vilani dar aula, conheci lá, né? Na escola Adelaide Rosa, ali no Grajaú. E aí já é um momento que você já rompeu, você falou assim, bom, agora eu não quero mais ser balconista, eu vou dar aula, vou escrever um livro, Você já estava trilhando o caminho, o seu sonho? A escrita, A partir do momento que você vira professor, né? A escrita eu sempre escrevi, né? Desde o Nordeste. Acredito que depois daquele momento o qual a professora falou, isso é um belo poema, eu sempre rascunhei alguma coisa. Né? Até mesmo lá em Alagoas, eu lembro que eu escrevi um poema e declamei, isso fazia o sexto ou sétima série, seria 7º, 8º ano hoje, né? E assim, no mesmo dia a escola toda falou assim, o Adenildo, o poeta, escreveu um poema, que o título eu lembro, mas eu não lembro o poema, que o amor é uma chave. E era aquela coisa romântica de adolescente. Nossa! E nas escolas que eu sempre passei, conhecido como poeta. E na universidade despertou, assim, tinha sarau, tinha uma equipe. Era isso que eu ia te perguntar, porque o que acontece? A maioria das pessoas que eu conheço que escrevem, inclusive meu irmão também é poeta, ele escreve, eu andei escrevendo uma época, parei. O que acontece com o pessoal, com o poeta? Que em algum momento você se apaixona e você vira poeta, né? Ou você nasce poeta ou você se apaixona e vira poeta, você sabe disso. Alguns, né, costumam dizer que todos, né, na adolescência são poetas, né? Escreve alguns versos. Eu digo que para ser poeta, ele é algo muito sério, porque existe uma responsabilidade muito grande, né, do ato, é um ato muito íntimo de quem escreve com a escrita. Você se expõe, né? E outra, você se expõe, você coloca os seus sentimentos no papel. Mas aonde eu queria chegar? A maioria das pessoas engaveta seus projetos. Escreve, vai pra gaveta, fica no caderno lá escondido em algum lugar porque você não tem coragem de mostrar pra ninguém. Quando você tem coragem de mostrar, você nunca acha que é bom o suficiente e também você não encontra incentivo por parte das pessoas. Ou porque às vezes é ruim mesmo, fazer o quê? Também tem isso. Mas assim, às vezes, a maioria das pessoas, eu vejo isso na arte do modo geral, dos convidados que a gente recebe aqui. As pessoas não recebem incentivo em casa, porque, por exemplo, a poesia não põe comida na mesa, a música não põe comida na mesa, principalmente no início da carreira, né? Sim. Então, a família prioriza que você vá trabalhar. Você não tem incentivo, você não recebe incentivo do amigo. Ninguém fala pra você, vira poeta, né? Vira escritor, você vai se dar bem. Ninguém faz isso com a gente. E como que você conseguiu vencer essa barreira? Eu tenho a felicidade que os meus irmãos Ivan Lima, que também é escritor, não tem ainda livro publicado, mas excelente, né, escritor, né, e falo como... Já está convidado a vir aqui quando lançar o livro. Eu falo, né, como estudioso de literatura, né, porque tem muitos parentes que passam o livro para mim e eu falo, olha, assim, textos, eu falo, não tá bom, tá? Eu sou muito sincero com a escrita. Vai estudar, vai melhorar o negócio. E
Eu tenho esse apoio, né? Eu tenho um apoio e Você sempre teve esse apoio? do Ivan Lima, do Roberto de Lima. Não, o que a Fernanda tá perguntando é da família, não é, Fê? Você tá É falando no geral, de casa, é no geral, assim? é no geral. Família, tem mulher? Não, sou solteiro. Sou solteiro? Filhos? Solteiro. Não. Também não, Denildo? Não. Pô. Ele é uma pessoa dedicada à arte. E mais nada. Não, me dedico Tô também brincando, aos claro. relacionamentos quando acontece. Mas você tem os incentivos que a Fernanda quer dizer de todos os lugares e de casa também, né, Fê? Não, porque no início normalmente vem de casa, né? Normalmente é em casa que você recebe a primeira paulada. Ou incentivo. Ou um incentivo, Um né? incentivo. No seu caso, Leandro, você é músico. Mas também já recebi pauladas e elogios. Isso é Então, normal. mas você recebe quando você chega em casa, quando você termina o programa. Eu sei que a dona Rose Gaia fala, filhinho, o programa foi lindo. Eu sei disso. Né? Então, assim, é em casa que a gente recebe ou a primeira paulada ou o primeiro incentivo, né? Você recebeu isso, então, da sua família. Eu digo sempre que é importantíssimo quando a gente ouve as pessoas falar você não vai conseguir ou você vai conseguir. Quando as pessoas, você precisa ter certeza do que você quer também, né? Quando você acredita que pode, as pessoas também passam a acreditar junto. E eu acredito muito em tudo que eu faço, por exemplo. Eu vejo a literatura, é o que eu penso que faço de melhor. E eu me entrego de corpo e alma à literatura, né? E as pessoas passam a acreditar junto comigo. Eu não tenho o que reclamar, não. Hoje mesmo eu tenho uma pessoa considerada uma das maiores críticas literárias do Brasil que lê todos os meus textos antes de serem publicados, que é a Isabel de Andrade Moliterno. É isso que eu ia te perguntar. Né? Ela é com formação e reconhecimento na área literária. E eu tenho a honra de tê-la. Por exemplo, eu termino um livro, eu falo, Isabel, estou encaminhando para você, né? Legal. E ela lê, dá parecer. E ela, assim, qualquer escritor gostaria de ter a Isabel de Andrade Moliterno como uma leitora de seus textos, porque ela é realmente Fera. uma das maiores estudiosas, né? Dedicada, com amor. Ela trata o poema como parte integrante do poema e qualquer texto literário, qualquer outro texto literário, como parte integrante da sua existência. Danilo, eu queria puxar uma questão, já que você estava falando, e você é um pensador, né? Você que pode falar isso melhor pra gente, Sim. né? Você e a Fernanda, vocês estavam falando agora, por exemplo, do lance de acreditar em si mesmo e tudo mais, né? Aí eu pergunto, né? Se todo mundo se acreditasse em si mesmo, todo mundo daria certo, né? O porquê que às vezes tem pessoas que não dão certo? Nas suas carreiras profissionais, artísticas, o que você pensa disso? É porque as pessoas não... É falta de autoconfiança? Talvez, né? Olha, eu digo sempre que as pessoas... Ou desistir do sonho? A pessoa desiste e joga a toalha? Nós precisamos estar preparados para lutar e também não conseguir. Pros não, né? Nem tudo a gente vai conseguir, né? Mas Não gosto dessa parte, hein, Adenildo? Eu não gosto dessa parte. Não, porque a vida ela é de conquistas e não conquistas, mas as não conquistas nos dão É um base, trampolim, nos dão base para a gente fazer outra coisa. E eu digo que da mesma forma, o mesmo amor que eu trabalho escrevendo os meus livros hoje, eu fazia quando eu limpava o chão quando eu era balconista de uma lanchonete, né? Como eu atendia o cliente para ele sair sorrindo ali, né? Quando eu vi um sorriso assim no olhar de um cliente, eu falava que maravilha. E hoje essa mesma felicidade é quando eu escuto um leitor ou uma leitora chegar para mim e falar, eu li o Mundo de Vinícius. Dá um feedback, né? Isso, se vocês permitirem, eu posso até contar que recentemente uma leitora de 13 anos me encontrou e ela tinha lido o Mundo de Vinícius e ela fez para mim assim uma das maiores declarações que qualquer escritor gostaria de ouvir. Que é esse aqui, né, Danilo? Isso, que é o livro mais recente. Daqui a pouco a gente vai né? falar mais sobre ele. Ela falou assim para mim, a história de Vinícius, quando eu comecei a ler, não era mais a história de Vinícius, passou a ser a minha história. Eu fiquei emocionado, até me emociono quando falo. Porque se um escritor ele escuta isso, É a melhor coisa que ele tem, né? ele assim, o seu livro já, né, Já fez, É um né? sucesso. Completou, É um está sucesso. realizado. E eu tenho esses retornos, né, das pessoas, né, que leem, né.
Fernanda Palhares, eu preciso fazer uma pausa, colocar o prefixo. Daqui a pouco eu quero saber... Eu gostei desse assunto que ele falou assim. Eu quero saber se você acha que a pessoa tem que estar preparada para levar os nãos também. Você esclarece daqui a pouco pra gente isso aí? Sim. Fernanda, que horas são? Eu não sei. 10h58, Fernanda 10h58. Palhares. A gente volta já na programação da Rádio Web Conectados. Do Brasil, levando cultura, entretenimento e informação do Ipiranga para o mundo. Rádio Conectados, o mundo inteiro está ouvindo. Áudio 100% em HD. Tá rolando Tribo Urbana aí no seu rádio, não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Rádio Web Conectados. Este é o programa Tribo Urbana, são 11h14, Fernanda Palhares. 11h14, nós estamos ao vivo aqui, direto pela Rádio Conectados. Eu queria mandar um grande abraço para o Carlos Mignon, né, o coaching e terapeuta, que participou do nosso programa, e ele tá mandando um abraço aqui pra gente, tá dizendo que ele teve alguns problemas pessoais, por isso que ele não pôde participar, né, mas que ele volta em breve com a participação dele direto de Brasília. Te aguardamos aqui, Mion. Um abraço. Um abração. Fernanda Palhares, hoje estamos recebendo a presença ilustre do Adenildo Lima, ele que é escritor de literatura infantil, poeta, professor universitário, na verdade um multitarefas, né, Fernanda? Ele é palestrante, ele fez trabalho socioeducativo. Eu queria que você contasse um pouco pra gente desse trabalho que você fez lá no Grajaú, né? O mestrado, né, que eu concluí agora em 2012, né, ele estudou todo esse processo da relação da socioeducação, né, em adolescente em conflito com a lei. E a minha pesquisa de mestrado foi pautada na socioeducação e na mediação de conflitos no ambiente escolar. Então, sempre que eu posso, eu profiro palestras sobre o tema. Mas problemas de que tipo, Adenildo? Sobre mediação de conflitos, sobre o acolhimento do adolescente em conflito com a lei dentro do ambiente escolar. Né? Mas o conflito com a lei, com o quê? Quais são os problemas? O conflito existe em todos nós, né? Todos nós temos conflitos. No caso do adolescente em conflito com a lei, na escola é o adolescente que chega em cumprimento de medida socioeducativa em liberdade assistida. Tá. Né? Então a minha pesquisa de mestrado foi pautada como acolher esse adolescente, né? Como que a escola precisa estar preparada para acolher. E como é que é esse acolhimento? O que a escola precisa? Qual que é a preparação? A escola precisa de sempre estar com cursos de capacitação dos profissionais, ao meu ponto de vista. Na rede estadual de ensino tem um professor mediador. Como eu fui professor mediador em 2010, né, eu fui professor durante um ano, professor mediador. O que é um professor mediador? O professor mediador, ele atua dentro do ambiente escolar para mediar os conflitos, né? Dentro da escola? Dentro da escola. Dentro da escola. E ele faz essa mediação tendo contato com a família, com os professores. E aí, o mediador é uma terceira pessoa que aparece quando duas ideias estão contrastando, né? E ele aparece para poder fazer o meio termo. Para fazer o meio termo e fazer com que ambas as partes cheguem a uma harmonia. Isso num grupo ou pode ser um aluno, pode ser um do lado de cá, outro do lado de lá, só uma pessoa individual ou grupo? O que vocês priorizam? No processo da mediação, que tem como base a justiça restaurativa, né? O primeiro mediador as duas partes envolvidas chamam uma parte, porque não existe culpado nem vítima para o mediador. O professor mediador precisa estar ciente da sua imparcialidade diante do caso, porque o que é chamado de vítima pode ser o culpado, o que é chamado de culpado pode ser a vítima, e no final pode ser que nenhum dos dois sejam nem vítimas nem culpados. Assim, pra mim tá um pouco confuso, desculpa. Onde é que acontece? Onde que é? Qual a situação que você tá mediando? É nas escolas ou é no próprio processo? Eu já trabalhei como professor mediador, né? Hoje eu prefiro mais palestras, né? Mas dentro da escola, como professor mediador, então você, por exemplo, um aluno bateu no outro. Seria essa a mediação ou não? É um pouco mais grave que isso? Conflitos se dão desde o momento que há o desentendimento de uma ideia, um contraste. Seja lá qual for. Qual for.
Seja ainda que não parta para agressão física. Não, porque o conflito ele não é a violência. O conflito não mediado chega à violência. Eu costumo tá. dizer... Então você procura... O papel do professor mediador seria impedir que chegasse a violência. Mas, Adenildo, quais temas? Pode ser Palmeiras e Corinthians, Petralha contra Coxinha, o que for, é isso? Quais são os assuntos? São rodadas de discussão já pré-estabelecidas por você ou por um corpo docente? O que é isso? Na escola existem muitos conflitos, por exemplo. Tá. Pode acontecer o conflito do estudante não se dar bem com o professor. Aí que eu queria chegar. Né? Aí o professor mediador pode conversar com o estudante para entender a situação e pode conversar com o professor separado, né, os dois. E se as partes envolvidas aceitarem, conversarem juntos depois. Legal. Eu tive muito, assim, eu fui um dos professores, na atuação, no exercício da função de professor mediador, foi maravilhoso, porque eu aprendi muito e todos os casos que estavam iniciando como conflitos, nossa, a gente conseguia. Eu achei que esse professor precisaria ter uma formação de psicologia, de alguma coisa. Então não é necessário, é mais o conhecimento humano, a filosofia, seria mais por esse lado. Dependendo do estado, por exemplo, a rede estadual ele dá uma capacitação de um ano, né? Com cursos, com palestras, Mas você não precisa ter uma formação de psicólogo para chegar a fazer essa... Necessariamente não, porque o mediador, eu costumo dizer que todos nós somos mediadores no dia a dia, né? Sim. Mas no caso do profissional, se for psicólogo pode ajudar, porque ele já tem uma experiência de... Mas não é teórica. obrigatório. Não, obrigatório até o momento Você estava falando sobre adolescentes infratores que estão em situação de prisão assistida. Você acompanhou muitos casos? Na escola eu tive poucos casos, assim, uns 3 casos aproximadamente. Acompanhava, né, para ver... Você acompanha o dia a dia desses adolescentes? Na época eu conversava com ele. Não né? tem como não se envolver, né, Adenildo? Humanamente falando, né, quando a gente para permitir que o outro fale, estamos dando essa abertura, né? E a gente consegue conhecer um pouco mais, né? E aí a gente... Então a luta é não entrar no problema, porque o mediador ou o professor, ele tem que ficar imparcial. A luta é essa. Sim. A luta centralidade para o mediador em qualquer hipótese é imparcialidade. Parcialidade, né? Ele não pode tomar nenhum partido, né? Não, nenhum partido. Ele precisa ser imparcial e procurar os melhores meios para... Isso ajudou no seu trabalho de escritor? Para o artista, tudo ajuda, né? Porque o artista, ele é um observador. Né? O artista, que seja artista plástico, que seja cantor, que seja compositor, que seja escritor, que seja poeta, ele é um observador. E mesmo sem ele perceber, isso fica no seu subconsciente. E quando ele vai escrever, às vezes ele nem sabe, né? Da onde veio aquilo? Aí outra pessoa que o conhece, quando fala, nossa, mas aqui você... Né, falou de tal história, falou de tal coisa, entendi. Então, no meu caso, falando como escritor, como poeta, tudo para mim é material de trabalho. É a experiência de vida, né? Como já estamos, né, todos... As pessoas que já estão conhecendo, né, que estão conectadas, estão conhecendo um pouco da minha história, isso, né? Assim, eu tenho uma história a nossa tribo, né? A nossa tribo. Que agora você faz parte, né? Agora estamos, né, juntos. É isso aí. A história, ela colabora para você desenvolver melhor o que você faz, né? Porque o ser humano é história, né? O ser humano é a narrativa. Então, eu sou para você... A história que eu construo e as pessoas que estão comigo, elas ajudam em um determinado momento, no meu caso ajudam. E dependendo da pessoa pode atrapalhar. No meu caso, né? Você só teve ajuda. Eu tenho, assim, eu sou bem... Né? Eu queria que você contasse um pouquinho para nossa tribo sobre a editora. A editora da gente. Como nasceu a editora? Porque você e seus irmãos montaram essa editora para lançar as suas obras, né? Isso. E... como que foi esse começo? Como que foi essa história? Existe uma dificuldade muito grande para um escritor não conhecido na grande circulação literária brasileira, vou usar esse termo, de conseguir uma editora para publicar o seu livro. E é caro também, né, para fazer esse trabalho, né? Normalmente as editoras
né, que trabalham com a literatura, a maioria não cobram, dependendo, né? A maioria não cobra. Algumas hoje cobram, né? Mas assim, muitas editoras contratam o escritor por acreditar Mas que você ele... precisa ser conhecido para que isso ocorra. Em alguns momentos, sim. Adenildo, eles compram o projeto, né? A ideia. A ideia pode render, porque o editor é uma empresa, né? Então, ela não vai querer publicar, por exemplo, fulano, se ela não acreditar que ele vai vender. Vamos pensar assim. Sim. Então, existe essa dificuldade. O meu primeiro livro, que foi o Copia Água, foi publicado por uma editora... Qual né? câmera aqui, Leandro? Qual câmera que eu mostro? Essa desse lado aqui. É desse lado. isso. Então tá aqui, ó. Mas depois da publicação desse livro, né, eu não consegui mais editoras. Né? Procurei, mando até hoje né, meus textos para as editoras e existe uma dificuldade muito grande. Diante dessa dificuldade, eu já trabalhei em editora, né? Trabalhei de 2006 até 2011, no início, né, fazendo trabalhos... Trabalhou lá dentro, né? Isso. Na primeira editora que publicou esse livro, o Copia Água, né? E eu tenho experiência, então falei para os meus irmãos, né? E para o João Paulo de Mello, que é o artista plástico que fez a capa da Parteira, né? O livro A Parteira, O Mundo de Vinícius, e agora está fazendo a capa e ilustrações do livro O Copia Água para a segunda edição. Ele vem aqui dia 17 de novembro, ele já está convidado, já confirmou presença, para contar para a gente como que é esse trabalho dele, porque ele é autodidata também, e é assim uma pessoa fantástica, o trabalho dele é lindo, né, de vanguarda, uma coisa fantástica. Aí diante dessa dificuldade, nós falamos, né? Vamos dizer assim, juntos, eu e meus dois irmãos, Ivan Lima e o Roberto de Lima, e o João Paulo de Mello, eu falei, João Paulo, você tem a arte, né? Eu tenho a experiência editorial, meus irmãos conhecem por todo o trabalho gráfico, né? Que eles estudam, assim, nós estudamos direto, não paramos, assim. Se tem algo que a gente não para de estudar. O conhecimento nunca será muito para mim e acredito que para ninguém, né? Então a gente busca direto o estudo. Um constante crescimento, né? Exato. Né? E diante disso nós fizemos, né? Falamos com o objetivo, precisamos fazer livros, né, no sentido técnico, com a mesma qualidade ou melhor do que consideradas grandes editoras do dia a dia. E assim nasceu a editora da gente, né, que tem um recebimento muito bom, né, no meio. Isso no momento você só está fazendo os seus livros, né? Nós fizemos o livro Varal, né, da nossa querida Maria Villani, Sim. que é um amor de pessoa, uma história maravilhosa que ela tem. Tem realmente uma história incrível. Eu conheci a Maria Villani, como comentei anteriormente, em 2009, né? E ela apresentou os poemas dela para mim, na época eu mostrava os meus poemas para ela, mostrava os dela assim, aquela troca de dois escritores quando se encontram, né? Aí eu olhei assim, quando eu li alguns poemas dela, eu falei, meu Deus, essa é uma das maiores poetas, né, que eu conheço, né? Pessoas, que eu posso ter ao meu lado, né? Próximo. Né? Aí eu falei para ela, quando eu puder, Villani, né, que eu chamo carinhosamente de apenas pelo nome Villani, né? A gente publica um livro seu de poemas, mas eu não sabia quando eu ia, né? Que foi o Varal? Varal, ela trouxe aqui, muito legal. Varal. Aí eu mostrei para o Ivan Lima, né, o meu irmão, aí ele falou, muito bom a poesia. Aí em 2012 nós tivemos a oportunidade, né, o primeiro livro que nós fizemos foi o Lobisomem Pós-Moderno, que é Adenildo Lima, né? Então, Adenildo, explica pra quem tá ouvindo, só uma ordem cronológica, Sim. Qual foi o primeiro, o segundo? O primeiro foi o Lobisomem Pós-Moderno, que é em parceria com o poeta Márcio Arrinça. O poeta Márcio Arrinça é um grande amigo, né? E um poeta maravilhoso, né? Um contista maravilhoso, um escritor, né? Muito bom. E tem 50 e poucos poemas meus e 50 e poucos poemas dele. Tá. Aí nós fizemos esse trabalho, tem um reconhecimento, um acolhimento muito bom, e foi o primeiro que saiu em 2012. E no mesmo ano, 2 meses depois ou 2 meses depois, no mesmo ano, saiu o Varal, né? Que tem uma repercussão muito boa, um recebimento muito bom. Mas né? Adenildo, o Lobisomem Pós-Moderno, ele é poesia, certo? Isso, poesia. 2012. São 100 e poucos poemas, né? E fala sobre basicamente o quê? O nome é legal, né? Gostei. O nome, diante dessa correria que a humanidade vem, né? Nós chegamos a alguns questionamentos, né? Mas necessariamente o nome não vai dizer que todos os poemas dizem. Tá. Mas, metaforicamente
falando, eu digo que em alguns momentos a humanidade está se pergunta, eu sou um homem ou sou um lobo? Diante desta correria, diante desse tempo que eu não tenho nem tempo mais para me olhar e conversar com a sensibilidade que ainda deveria ter no peito, né, eu tenho, né? Então, isso é um pouco dos xamãs, né? Você vai pelo caminho dos xamãs, que você estuda um pouco também de religiosidade, que você tinha me contado. eu procuro, no sentido das religiões, eu procuro conhecer as histórias, né? Porque tem muito... um pouco da base de... Porque no fundo, é o ser humano, né? A essência humana, a convivência humana. Eu falei nisso porque os xamãs, eles têm muito animal de poder, né? E o lobo, o lobo é um deles, né? Eu queria que você declamasse pra gente uma poesia, pode ser? Com o maior prazer. Eu vou declamar um poema que surgiu na época, né? Pra gente conhecer, né? A gente tá falando tanto de poesia, então vamos lá, né? Esse poema foi feito quando eu estava no mestrado e estudando a socioeducação. Eu imaginei a imagem da mãe vendo seu filho indo para cumprir penitência em um lugar fechado, né? E aí não necessariamente a mãe de um adolescente, a mãe de um adulto, uma mãe. Eu me coloquei no lugar da mãe. E o nome do poema é Penitência, né? Vamos lá. Penitência. Lágrimas caem. As pessoas observam. Uma voz clara e rouca reclama. Sentada na calçada, ela observa os pertences do filho e procura saber onde errou. Lágrimas caem. E no silêncio dos olhares vê um respeito dos transeuntes. É lágrima de mãe. Não importa o que o filho seja, é lágrima de mãe. E as imagens passam diante dos seus olhos. Seu filho desce para cumprir penitência numa área fechada. Lágrimas caem. São lágrimas de mãe e merecem respeito. As mãos correm pela cabeça procurando aliviar a dor. O amor escorre pela face. O pai, calado, ama e reclama em seu silêncio. Não diz nada, não fala nada. E os olhos dos dois se abraçam, procurando entender onde foi que erraram. Uma lágrima cai. É lágrima de amor e precisa ser respeitada. Nossa, que lindo. Que lindo, né? Obrigado. Nossa, muito bonito, Adenildo. Você... Qual que você acha que é a característica predominante do lobisomem pós-moderno? De escrita, qual que é? Um livro de poemas, né, ele sempre procura passar para o seu leitor uma leitura muito pessoal. Né? Então, cada poema pode ter dizer alguma coisa hoje e amanhã já dizer outra, porque a poesia ela é atemporal. Né? Então, na junção desses poemas, eu acredito que seja possível o leitor e a leitora encontrarem um pouco da existência, né? Um pouco do que nós vivemos hoje, e em outro momento ela pode se encontrar, o leitor e a leitora podem se encontrar consigo mesmo, né? Dependendo dessa situação, diante das metáforas, né? Que nos tem a poesia da linguagem, né? Entendi. Legal. Adenildo, aí a gente parte para qual livro? Já vem o Mundo de Vinícius ou o Mundo de Vinícius é o último? O Mundo de Vinícius é o mais recente, né? Que saiu agora em dezembro. Vamos falar dele? Vamos falar dele agora? Antes dele foi a parteira. A parteira. Foi a parteira que eu tô mostrando aqui. Tá? E aí depois vem o Mundo de Vinícius, né? Que é esse daqui que eu vou mostrar agora. É esse daqui. Certo. E aí agora nós vamos falar um pouquinho do Mundo de Vinícius. Conheceu o Mundo de Vinícius, né? O Vinícius, né, é uma criança, é a mesma personagem, o Vinícius é a mesma personagem do livro Copia Água. Né? Tá. Ele cresceu? Ele cresceu em tempo real, inclusive. Acredito que ele tenha crescido em tempo real. Legal. Eu costumo dizer que, como autor, eu não sei a idade exata dos personagens, para não interferir na leitura dos leitores e leitoras, né? Mas alguns leitores falam que ele tem 10, 11, 12 anos. Eu vou mostrar aqui o... Peraí que eu tô mostrando, agora você vai ficar muito confuso, calma. Esse aqui é o Mundo de Vinícius, ó, pra quem tá olhando na câmera aqui. Que esse é o último, né, Nino? Isso, esse é o mais recente, são agora em dezembro, né? Legal. E esse daqui é o Copo e a Água, que foi o primeiro. Isso, 2009. Tá, e a continuação, porque o Vinícius é o mesmo personagem.
É o mesmo personagem. Então, a criança Vinícius, ela carrega um sonho que eu acredito que todos nós temos, que é o sonho de ter um ambiente onde todos possam viver bem, onde as pessoas não poluam a água, onde as pessoas não sujam o meio ambiente. E ela descobre que em breve a água doce pode acabar. Então, no livro O Mundo de Vinícius, que a história já está bem mais ampla, né, a narrativa, que é um poema narrativo, né, O Mundo de Vinícius, o leitor vai se envolvendo com a história e ele também vai tendo o prazer de falar assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque a natureza está sendo destruída. E ele também passa a descobrir, que eu ouço muito de alguns leitoras que me procuram para falar, como comentei o caso da garota de 13 anos que conversou comigo emocionada sobre a história dele. Ele passa a dizer assim, não, preciso fazer alguma coisa, porque o ser humano, se a gente for observar bem, hoje ele tem o poder de se destruir ou de se salvar, porque vamos dizer, nós como humanidade, ser humano de uma forma geral, estamos destruindo o planeta, né? Estamos sujando a água, estamos gastando, desperdiçando, isso, né? Jogando fora. Exato. Então, se não tiver a consciência do ser humano para reverter essa história drástica, podemos em breve morrer. Então, assim, a humanidade pode ser extinta, né? Ô Adenildo, deixa eu ler aqui o comecinho aqui que é tão bonito. Posso ler? Pode. Eu mesmo? Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para gerar isso, chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. E é basicamente isso mesmo, esse, né, é o preâmbulo da Carta da Terra, né, que eu percebi que dialogava bem com a narrativa do Vinícius. Aí demos de abertura na primeira orelha do livro, que chamamos de orelha no sentido técnico da linguagem editorial, né? Então, é o que nós precisamos. Você acha, Adenildo, que esse livro aqui, ele é focado mais para um público infanto-juvenil, para o jovem? Ou para os pais também? Para todo mundo. É um livro que... Para quem cuida do planeta, né? Isso, é um livro que a criança vai ler aos 10 anos de idade, como já estão lendo, e vai se sentir maravilhada com a leitura, e ao mesmo tempo, se ela tiver uma avó de 90 anos, ela vai ler, como tem alguns retornos de pessoas com 70 anos que leram e ficaram emocionadas, assim. Então é um livro que não tem idade, assim, para ser lido, como qualquer leitura, mas alguns livros não tem um público mais específico, né? Esse é o livro que... Mas o que eu quero dizer é que dá pra a criança ler também. Sim, sim. Legal, isso é o mais importante. Ele vai entender, ele vai participar da história, ele vai entrar na brincadeira, ele vai conseguir compreender tranquilamente. Eu costumo até dizer que a criança entende até mais do que nós adultos, porque elas conseguem fazer uma leitura tão ampla, né? Ela se envolve com a história. O adulto normalmente lê 2 vezes esse livro, porque eu já tive retorno de algumas pessoas, né, jovens e adultos, e elas falam assim, eu li 2 vezes, primeiro que eu achei que eu precisava entender mais, né? E elas voltam e leem. Aí adulto vai ficando velho, vai ficar tudo besta, né? A criança que é inteligente, pô. Com certeza, a memória a cabeça tá fresca. O adulto lê, tem que ler de novo, filho. Que isso. Adenildo, do futuro, o que você planeja para o futuro? Tem aí objetivo? Temos, nós... Quando você fala nós, você está falando dos seus irmãos que trabalham junto com você, né? Porque a gente estava falando da editora e hoje são seus irmãos que tocam essa editora. Isso, eu acompanho tudo o que acontece, né? Coordeno, mas assim, se eu for me dedicar à área editorial, aí eu não vou poder ter tempo para escrever, ter tempo para proferir palestras. Sempre tem uma palestra de uma semana em outra. E eu me dedico às momentos... As palestras são focadas em quê, Adenildo? Assim, eu tenho uma diversidade de palestra com temas bem variados, né? Porque por estudar muito, né? Eu leio uma média de 30 a 50 livros por ano. Nossa! Né? Aí, como professor universitário e que
Que você não leciona mais, né? Que a gente estava conversando sobre isso. Esses semestres eu estou sem lecionar, mas eu pretendo já voltar no próximo, porque eu descobri que eu não consigo mais viver, pelo menos um dia por semana eu preciso estar em sala de aula. É uma troca, isso? É uma troca de... Nós, professores e professoras, aprendemos muito com os estudantes. É isso que eu ia te perguntar. Quem ganha mais nessa troca? Os dois, né? Os dois, eu acredito que seja uma partilha mesmo de conhecimento, onde o diálogo compartilhado em sala de aula, e eu me sinto um profissional na área docente completamente realizado. Porque o retorno dos estudantes... É o que você quer fazer pro resto da sua vida. Eu pretendo sempre. Eu não diria ter assim, uma carga horária de 40 horas semanais como professor, mas não perder o contato porque eu aprendo muito, o contato com a sala de aula, porque é o ser humano, eu não quero estar ausente na partilha do conhecimento. Né? Muitos escritores se fecham no mundinho, né? Você não quer isso? Não. O que eu puder estar em contato com... Eu adoro, né? Bater papo, conversar. Ah, né? eu percebi isso. Eu percebi isso. Nós ficamos 2 horas conversando lá no CAPES e agora nós estamos mais quase 1 hora e pouco conversando aqui. Tem papo para muito tempo. É verdade. Vamos colocar uma musiquinha, daqui a pouco a gente volta então. E agora, Fernanda Palhares, que horas são? Eu continuo não sabendo. 11h40, Fernanda, daqui a pouco a gente está de volta. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Rádio Web Conectados. 11h46, Fernanda Palhares, eu sei a hora. Olha então, só. você sabe, você tá de óculos, né, Leandro Gaia? Que coisa feia de fazer com uma senhora idosa, né, que já não tá enxergando tão bem. Sem óculos não enxerga. Para de bobagem, Fernanda. Eu tô, mas assim, o meu ouvido tá bom pra caramba. É, eu tô né? aqui ouvindo poesia. Bom, né, Opa, e eu tô aqui ouvindo poesia. Hoje a gente está recebendo o Adenildo Lima, ele que é o quê, Fernanda Palhares? Ele é escritor, ele é poeta, ele é professor, ele é palestrante. Ufa! Esqueci alguma coisa, Adenildo? Vamos de poesia? Resumido, vamos. Vamos de poesia? Vamos de poesia? Vamos mais uma? Sim, será um prazer. Então vou declamar o poema Fátria, África, Brasil. Fátria é um neologismo que eu criei que dá o sentido de família, né? Então o Brasil é uma família africana, nessa junção de povos, raças, que né? é a nossa Povos, história, né? Uhum. Então acredito que o poema, os versos nos levam um pouco da nossa vivência, historicamente falando, e social. Fátria, África, Brasil. Sou mãe de uma nação, sou mãe solteira. Com os peitos para fora, com os mamilos pontudos, a sociedade mama e desfruta dessa mãe negra. Mama, África, Brasil. Sou o retrato vivo retratado nos maus tratos sem tratos. E acordo para ir trabalhar, para cuidar dos filhos dos brancos. Numa misturada mista, será que são mesmo brancos? E o filho dessa mama fica em casa sem a mama. Mama, África, Brasil. Mama, África, aflita, aflito, o meu peito suspeito, sou suspeita. Sinto saudade do batuque do coração, do som do tambor que bate, bum, bum. Que pulsa no pulso do amor. Mama, África, Brasil. E estão matando o orgulho do meu povo, a nossa cultura. Calma, acalma. Sem calma, descalma. Acalma, senhores. Macumba, candomblé, oxalá. Isso não é coisa de Satã. Santificai, ó Senhor, todas as religiões, e não permita que a minha cultura seja destruída. Ó navio negreiro, ó Deus dos desgraçados, dizei-me vós que igualdade é essa. Na pressa regressa a pressa de crescer e ver. Mama, África, Brasil. Debaixo do viaduto, bum. Nas favelas, bum. Nas portas das empresas, bum. Mas no batuque do tambor com seu som sagrado, sinto o amor do pulso do baque, bum. Mama, África, Brasil. E agora, você deve estar se perguntando qual é a minha cor. Eu não tenho cor, tenho alma. E a minha alma é transparente. Mama, África, Brasil.
Nossa, que lindo. Fantástico. Parabéns. Levi. Obrigado. Por isso que o livro foi um sucesso, né? Né? Não é leve, não que seja pesado, não é isso, mas o contexto todo da história é... É pesado. Obrigado. Legal, Mas muito é bom, a muito realidade, legal. é a realidade, né? Adenildo, um prazer, viu, ter recebido você aqui. Eu queria agradecer do fundo do coração, né, Fernanda? Toda a tribo Nossa. urbana, foi um prazer ter... Ele agora faz parte da nossa tribo, né? ter alguém inteligente como você pra gente trocar um papo aqui. Foi uma manhã muito bacana. Agradeço imensamente a você, Fernanda Palhares, a você, Leandro Gaia. É uma honra muito grande para mim, né, poder bater esse papo aqui, né, com todas as pessoas que estão conectadas com a nossa tribo, né? Sim! E com vocês dois aqui, é uma honra muito grande. Estou muito feliz e agradeço imensamente mesmo. Nós viu? também. Adenildo, redes sociais, contatos pra quem quiser comprar seus livros, te encontrar, como é que é? Momento jabá. Os livros, né, com exceção do Copia Água, que está esgotada a edição, né, só no próximo ano que vamos publicar. Mas ele vai deixar demais, um hein? livro aqui pra gente sortear. Ele tá Legal. esgotado, mas ele vai deixar um exemplar aqui pra gente sortear. Bacana, a gente vai colocar nas redes sociais Isso. depois, né? Vamos lá. Isso, eu vou deixar, as livrarias, né, com exceção do Copia Água, Reserva Cultural, né, na Avenida Paulista, Livraria Leitura no Shopping Cidade de São Paulo, Livraria Cultura, Livraria da Vila, Livraria Martins Fontes, Livraria Filoquizar. Essas Ele são- só tá na nata da Paulista, você percebeu, né? No coração de São Paulo. E não, eu também estou lá no Capão Redondo, que é a Livraria Filoquizar. Essa eu não É conheço. próxima à estação Capão Redondo, de uma tá. pessoa maravilhosa, o César. Né? Eu não Ele conheço. fundou uma livraria lá que não tem, ele fundou. Na verdade, eu acho que é a única da região, né? é a única até o momento que É, eu eu acho que é a saiba, única da seja região. a única da região. Porque né? normalmente eu saía de lá, porque eu morei em Bugaçu, né? Ah. Então eu atravessava tudo pra ir, né? Os contatos, e-mail adenildolima@gmail.com, facebook.com/escritor.adenildolima, blog adenildolima.blogspot.com, twitter.com/adenildolima e o site da editora, editoradagente.com.br. Eu queria dizer, viu, Adenildo, que o seu release, todo o seu material é online. Eu fui pesquisar e é muito completo. Eu consegui todas as informações lá. Quem quiser procurar você, pode ir lá, que é show de bola. Obrigado. Adenildo, muito obrigado. Espero você aqui. Que dia, Fernanda Palhares? Oi? Que dia que ele volta aqui? Ele vai voltar o ano que vem, mas O ano que vem? o João Paulo. Ah, o João que Paulo, é, dia que 17 dia 17 de novembro. de novembro. O João Paulo que fez a ilustração dos livros dele. Legal. Isso, ele volta o ano que vem quando ele lançar o próximo livro. Pode Já te tá esperar aqui, convidado. Adenildo? Com o maior prazer, É? será uma honra. Um abraço. Muito obrigado pela sua Obrigado. participação aqui hoje, Obrigado, viu? Obrigado Adenildo. mesmo. Valeu. Obrigado. Muito bem, queridos, estamos de volta na programação da Rádio Web Conectados. Tribo Urbana indo embora, Fernanda Palhares. Poxa, já, Leandro Gaia, como assim? Vamos embora, né, Fê? Vamos embora, mas nós estamos no YouTube, né? Com todos os nossos programas, é só acessar lá, Tribo Urbana, o programa Tribo Urbana. Ou a nossa página no Face, né? É lógico, Fê. E não desconecta não, que tá aqui ao meu lado, ele, Raoni Pacheco. Na sequência tem Samba e Notícia, Fê. Mandando você desocupar a cadeira que é dele. Sai daí que já deu horário. Fê, muito obrigado por hoje, Eu mais que uma agradeço. quinta-feira. Semana que vem quem está aqui? A semana que vem é o Palavra Cantada. Eles vão contar sobre um projeto super Legal. incrível, uma releitura de músicas antigas, clássicos da nossa música. Vamos embora então pra chegar antes? Opa, só se for agora. Beijo, tribo. Beijo, Beijo, tribo. tchau. Você ouviu o Tribo Urbana com dicas, informações, cultura.